Boa tarde, professor, bem-vindo, tudo bem? Tarde, prazer em Edson. revê-lo aqui, agora pessoalmente, né? Presencialmente, muito bem. Professor, é verdade que quem não pesquisa paga mais? Paga mais sempre, né? E principalmente hoje em dia, porque a gente, com essa inflação louca, as pessoas, nós, estamos perdendo as referências, os parâmetros de preço. Então você não consegue mais, às vezes no mesmo bairro, tem 2, 3 supermercados e você, se você for nos 3, o mesmo produto, provavelmente vão estar com preços diferentes. Exatamente. Vamos para as perguntas, depois eu vou fazer as minhas também. Coloca aqui na tela, vamos ver a primeira pergunta aqui para o professor Francisco Rosário. Danilo Mendes, do Antares. Como fazer economia se os preços mudam todo dia? Parece que a gente está na década de 80, né? Finalzinho de 80, professor? Estamos regredindo sério, né? Mas, realmente é muito difícil. O principal é ter alguma memória. Eu sei que o preço muda e tal, mas existem alguns preços que mudam mais rápidos que outros. Certo. Né? Então é bom ter alguma memória, guardar alguns preços e usar aplicativo. A gente, muitos supermercados, por exemplo, e até a própria Secretaria da Fazenda, se não me engano, tem uma memória de... O supermercado tem os aplicativos. Sim. E a Secretaria tem uma memória de preços que foram vendidos ultimamente, aí pela nota fiscal, né? Exatamente. Aí você, quando registra sua nota, automaticamente aquela nota vai para um banco de dados e aí você começa a comparar. Pronto, eu acho que aí você começa a ter realmente o parâmetro necessário para poder economizar, mesmo o preço mudando quase que diariamente. Essa ideia do aplicativo é interessante, né? Porque você pode baixar o aplicativo e dar uma olhadinha. Olha, hoje eu estou precisando fazer a feira. Vamos ter um parâmetro aqui. Quanto é que está o arroz, o açúcar? Porque são itens que você vai ter que comprar. Normalmente você vai ter que comprar, né? Além do que, os aplicativos têm cupons de desconto. Desconto, exatamente. Então, às vezes, você é premiado ali com um valor significativo de desconto em cima de algum item que você precisa de fato. Não necessariamente você vai comprar pelo aplicativo. Dá para você comprar também, Sim, mas assim, sim. para ter o parâmetro de pesquisa, né? De repente você compra até no mercadinho do bairro, mas olha, tem uma ideia, no aplicativo estava mais barato, vou deixar para comprar no outro, de repente é um pouco mais distante, né, professor? E os mercadinhos, eles também têm isso. Como são mais lentos em mudar os preços, sim, o supermercado, pela estrutura que tem, ele muda mais rapidamente, de repente, não é incomum encontrar preços em mercados de bairro, mercados menores, mais baratos do que em grandes supermercados. Por isso que é importante pesquisar. Vamos para mais uma pergunta, coloca aqui na tela para a gente. Valéria Santos, do Tabuleiro. Os supermercados podem aumentar o valor do produto várias vezes no mês? Pode, né, professor? Pode. É iniciativa privada, é livre. Os preços são livres. A gente tem uma péssima história e memória de quando os preços eram controlados. Né? Então, ainda bem que os preços são livres. E aí, qualquer empresário pode alterar. Ocorre que existe um limite, né? Você não pode alterar além do limite, porque senão as pessoas não compram, eles perdem. E tem a questão do preço abusivo, né? Como é que a gente pode explicar isso? Por exemplo, de repente, vamos dizer assim, tá faltando açúcar. Aí eu tenho um estoque muito grande de açúcar. E o preço do açúcar era R$4, porque só eu estou vendendo, vou cobrar 15. Aí seria o abusivo. Mas aí é preciso que o órgão público fiscalize e tenha vamos dizer, esse canal aberto para os preços abusivos. Normalmente o PROCON age dessa forma. Faz esse trabalho. Então, e esses órgãos são entidades passivas, ou seja, é preciso que alguém diga, fale, denuncie, para que o órgão haja e verifique de fato se existem preços abusivos. E aí, no caso do órgão, ele vai fiscalizar pedindo, por exemplo, quanto é que você comprou esse açúcar para estar vendendo por 15, né? De verdade, veja bem, pelo preço ser livre, Edson, não há limite do lucro. Né? O principal aí é entender que quando a gente assume que o mercado regula tudo, a gente nós não teríamos necessariamente um preço abusivo, porque a empresa é livre para tomar suas decisões. Então, teoricamente, não existe preço abusivo, mas existe o PROCON que às vezes age nessas situações. Se for comprovado, tiver uma comprovação, né, uma denúncia. Tem mais uma pergunta para o professor? Eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Lógico, o senhor falou, a gente está num mercado livre, então assim, eu comerciante, posso vender mais que o meu vizinho que está cobrando mais barato. Mas chega um determinado momento que, pela lei do próprio mercado, se você não baixar, ou se você não tiver com preço competitivo, vamos dizer assim,
você vai encalhar aquele produto, né? Exato. Nem sempre cobrar mais caro vai dar mais lucro, né? Não necessariamente, a não ser que você tenha poucos vendendo, ou só você esteja vendendo, normalmente você consegue fazer o que a gente chama poder de mercado, poder de monopólio, né? Certo. Mas quando você está sozinho, tem poucos vendendo. Mas quando você tem uma concorrência maior no mercado, não necessariamente aumentar vai lhe dar lucro. E aí é onde entra a questão da eficiência da empresa, né? O empresário cada vez mais está sendo chamado a buscar eficiência, incorporar novas tecnologias, melhorar a sua operação para que consiga entregar um melhor preço. A eficiência maior significa menor custo. E aí você não espreme, né? Não pressiona muito o mercado com preços mais altos, que necessariamente pode não levar a uma maior lucratividade. E essa questão da eficiência é interessante, né? Porque de repente você sabe, se você tem um controle do que você tem em estoque, tudo certinho, de repente você tem um produto que vai vencer daqui a um mês ou daqui a 15 dias e você consegue fazer um preço mais barato para não perder o produto. Exatamente. E para o cliente aproveitar aquela promoção. Claro, você tem que ser obrigado a dizer lá o vencimento, mas é uma ação que, se você tiver uma organização do seu estoque, você consegue ter um lucro comerciante. Pois é, isso é bastante percebido nas grandes redes de supermercado, né? Eles fazem isso exatamente porque eles têm os controles bem afiados. Hoje existem várias opções no mercado para esses controles, para a pequena empresa. Existem centrais de compra, tem todo tipo de estratégia e instrumentos acessíveis para os pequenos serem tão eficientes quanto os grandes. E lucrativos, isso, né? Lucrativos e, obviamente, imagina, um pequeno ele dá muito emprego, né? Exatamente. Então, não é bom ter empresa ineficiente. A regra é pesquisar, aproveitar quem está realmente sendo justo ali na cobrança do preço, né, professor? Exato. Para tentar no final do ano sobrar alguma coisinha. Sobrar durante o ano. Não esperar para o final, mas durante o ano, com a pesquisa de preço, você economizar alguma coisa mês a mês. Muito legal. O professor está no Instagram, coloca o Instagram do professor, é Sururu Talks. Sururu Talks. Hoje tem assunto novo lá hoje? Hoje tem assunto novo, sempre eu estou colocando assunto novo, tem nos stories, em vídeos, então. E pode procurar também pelo Chico Rosário, que está lá. Você acha no Instagram. Professor, um abraço, viu? Prazer revê-lo sempre, tá? Semana que vem estaremos juntos ainda. Valeu. Professor Francisco Rosário, no nosso quadro Explica Pra Gente. Tem que pesquisar. Antigamente a gente gastava sola de sapato, né? Hoje em dia tem tecnologia para isso. Dá para você pesquisar, dá para você baixar os aplicativos. Olha, tem muita coisa que, se você baixar o aplicativo, até para gente que vende, né? Empresas que vendem fora, né? Lógico que você não vai fazer uma feira, né? Comprando numa empresa que é de São Paulo. Mas, às vezes, um produto específico, se você pesquisar direitinho, você acaba conseguindo comprar também por um preço menor. E, às vezes, como o professor falou, vale a pena investir e valorizar quem está aqui do nosso ladinho, né? O mercadinho da esquina, a padaria, né? O supermercado de menor porte, que é do seu bairro. Às vezes, ele está cobrando até mais justo o preço e você pode valorizar também. Então, o negócio é pesquisar para economizar.